Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos. Passagem de Mateus, capítulo 4. Onde nós separamos com o texto que fala da tentação do Senhor Jesus. Desse texto nós podemos tirar algumas lições, né? E a primeira é que não é só de pão, não é só das coisas materiais que o ser humano deve viver. O próprio Senhor Jesus responde ao tentador, quando estando ele com fome, por estar jejuando tantos dias, né? O tentador diz para ele transformar essas pedras em pão, o que para Deus não é nada, né? E o Senhor Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ao nosso redor nós temos, principalmente no Brasil, pessoas preocupadas, né, até um absurdo, com aparência, né? No mundo inteiro não tem nenhum país com pessoas tão preocupadas com aparência quanto o brasileiro. Isso é um fato, né? Mas será que é só o corpo? Somos só o corpo? É óbvio que não, né? Nós nos deparamos todo dia com essas pessoas que estão em evidência, né, pela mídia, a moda, tanto homens como mulheres, né? Uma beleza excepcional. E aí a gente pensa, adianta tudo isso quando uma dessas pessoas abre a boca e se percebe o que tem dentro, né? Então não é só o físico, não é somente o físico. Nós somos também algo intangível, algo que não se vê, mas que existe, a nossa alma, né? Não é só preocupar-se com o corpo, mas e a alma, né? Então, essa lição: não somos somente corpo, somente físico, nós somos alma, e é com ela que devemos nos preocuparmos também, ou principalmente, né? Então essa é uma lição que tiramos aqui. A outra lição é que não se deve brincar com Deus, né? O diabo o transporta ao pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos mandará para que tu não tropeces em pedra alguma e não te acontece nada, né? O Senhor Jesus responde para ele: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, né? E os seres humanos temos a ideia que nós podemos colocar a Deus à prova, né? Nós podemos fazer isso, colocar a Deus à prova, provar se Ele existe, provar se Ele é Deus, provar se... Não, isso é tentar ao Senhor Deus, né? Nós não temos esse direito de colocar a Deus à prova, né? Fazer coisas contra a própria natureza. A natureza se rege por leis que o próprio Deus estabeleceu. Vamos tentar ir contra isso para ver se Deus nos mostra o seu poder. Isso é tentar a Deus, e não se brinca com Deus, né? O Senhor Jesus nos diz aí: não tentarás ao Senhor teu Deus, né? E a outra lição que tiramos aqui dessa passagem
é que Deus deve estar em primeiro lugar, acima de todas as coisas na nossa vida. O Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu fico muito triste quando eu abro, por exemplo, uma página do Face e encontro posições como eis a razão do meu viver, se referindo à esposa, geralmente referindo-se a filho, filha, fofinho, quando está pequenininho. Eis a razão do meu viver. Isso é muito triste, sobretudo quando essa postagem é de alguém que eu sei que é de uma igreja. Não é? Porque em nenhum momento o Senhor Jesus ensina que você pode amar seu filho ou sua filha, ou seu cônjuge, acima do próprio Deus. Não existe uma só passagem. Então, como essas pessoas se atrevem a colocar uma coisa dessas que chega a ser tem um nome, uma blasfêmia, é uma afronta. Eu amo muitíssimo a minha filha. Vocês sabem que uma vez fomos assaltados aqui, quando ela era bebê. Fomos assaltados com arma. O imprestável queria levar o carro com minha filha dentro e agora o que eu faço? E aí eu me coloquei, lembram? Você não vai levar, bater. E nossos vizinhos saíram e tal, viram. Mas jamais eu diria que a minha filha é a razão do meu viver. Nunca. A razão do meu viver é Deus, é Cristo. É pecado quando alguém afirma uma coisa dessa? É pecado. É uma afronta a Deus, é uma blasfêmia. A pessoa pensa que está falando uma coisa tão linda. Mas é uma blasfêmia contra Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso nos leva a uma análise aqui, porque essa passagem nos mostra que o próprio Espírito o leva ao deserto, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Mas para que o Espírito de Deus o conduz ao deserto? E aí diz no versículo, para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Chegou o momento dele passar por essa provação. Então, nós não vamos nos aprofundar aqui nesta questão de Deus tem todo esse direito de nos testar. Isso é um outro estudo, uma coisa muito mais profunda ainda, mas vamos focar aqui na questão da tentação. O alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a nossa alma. Esse é todo o alvo da tentação. É assim que Deus disse. O objetivo da tentação é desonrar a Deus. E lá na primeira tentação, no Jardim do Éden, o inimigo das nossas almas teve sucesso. E a partir de aí, o apóstolo Paulo nos escreve aí na sua carta aos Romanos que por aquele pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecamos. Por quê? Porque já estamos mortos diante de Deus desde a nossa concepção. Não é desde o nosso nascimento, não. Desde antes. Antes do nascimento, e isso que está em formação, é um morto diante de Deus. Cantamos no hino,
De geração maldita eu sou. Será que cantamos a boca para fora ou realmente acreditamos isso? De geração maldita sou. Porquanto tu fizeste isso, disse o Senhor Deus a Adão, maldita é a terra e toda a tua descendência. Não é somente a tua descendência, mas maldita é a terra. Então, isso também já nos leva para algo mais. Esse mundo, que lindo, maravilhoso que nós temos ao nosso redor, não tem nada disso. Isso já foi amaldiçoado pelo próprio Criador do mundo. Isso nos leva a entender por que também lá em Pedro diz que é o mundo que nos rodeia, ou que está aqui ao nosso redor, a criação inteira está sendo guardada como tesouro para ser destruída. Destruída pelo fogo, os elementos ardendo se desfarão. Domingo passado falamos sobre isso. Isso aqui é combustível. Séculos atrás, alguém iria imaginar que isso pega fogo? Ninguém. Hoje, cada vez mais se está ouvindo, né? Os carros movidos a água. Por quê? Porque são gases altamente combustíveis. Vamos ver então algumas passagens bíblicas, que nos mostram essas coisas sobre a tentação. Eu disse que o nosso foco seria a tentação. A nossa luta, nós temos uma luta contra este mundo maravilhoso ao nosso redor. Mas como pode? Como pode? Vejamos lá em João, primeira epístola de João. Na primeira epístola de João, capítulo 2, nos versículos 15 a 17, onde nós encontramos: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso que o apelo dos apóstolos sempre foi a que nós nos consideremos como peregrinos. O que é o peregrino? O peregrino é alguém que veio lá de fora e está de passagem. Então, em nenhum momento o peregrino ele chega até a nossa cidade, a nossa casa, e acha que isso é dele. O peregrino simplesmente agradece a hospitalidade e acha bonito, que bonito, mas sabe que não é dele. A Bíblia nos chama a considerar a nós mesmos peregrinos nesse mundo. E colocar a nossa visão, isso está lá em Hebreus, colocar a nossa visão na pátria celestial. O apóstolo Paulo também ensina a mesma coisa lá em Colossenses, onde ele diz: colocai a vossa mira nas coisas lá de cima, pensai nas coisas de cima, e não nas que são aqui da terra. Então, esse é o objetivo. Então, a nossa primeira luta é contra isto que está ao nosso redor. Tudo isso que está ao nosso redor está
guardado, a Bíblia diz, como tesouro. Né? Lá em Pedro diz isso bem claro. Guardado como tesouro. Não é um tesouro. Está guardado como tesouro para ser destruído pelo fogo. Né? Então, nossa primeira luta, não amar, não nos apegarmos a este mundo. Né? Há algumas tentativas humanas muito legais. Não sei se vocês já ouviram falar a palavra minimalista. Que a primeira impressão, uma pessoa que gosta dos animais. Não tem nada a ver com animais. Tem a ver com mínimo. Mínimo, minimalista. Né? É uma tendência entre as pessoas que têm muitas posses. Por exemplo, a tendência no Japão, tendência na Europa, tendência nos Estados Unidos não tem quase. Muito pouco. Mas na Europa e Japão tem muitíssimos. Minimalistas. Né? Que são? São pessoas que reduziram ao mínimo as coisas que elas utilizam. Em tudo. Você entra numa casa de um minimalista, o que aconteceu aqui? Houve mudança, ação de mudança, porque não tem. Máximo tem uma cadeirinha por aí, uma mesinha e por aí vai acabando. Porque essa pessoa reduziu ao mínimo. Né? Como eu disse, é uma tentativa humana. Mas é uma tentativa humana boa. Se analisa, se começarmos a olhar para o nosso umbigo, como se fala, né? Muitas das nossas angústias é porque a gente gostaria de ter, percebe? Eu gostaria de ter, e aí vem uma lista, né? Bem grande. Eu gostaria de ter isso, aquilo. E se retrocedermos, vamos perceber que nós mesmos, um dia, não tínhamos tudo aquilo que hoje temos. Lembra? Eu fui criado numa época em que eu ficava bem faceiro quando eu recebia a roupa usada no meu irmão. Se eu disser a palavra domingueira hoje, entre as crianças, os adolescentes, eles não têm nem ideia o que era essa palavra domingueira. Domingueira. Tem a ver com domingo? Sim, tem a ver com domingo, mas até aí chega a mente deles. Mas nós, mais velhos, sabemos o que era domingueira. Era camisa domingueira, calça domingueira ou calçado às vezes, né? Quem tinha sorte, o calçado domingueiro. Porque durante a semana isso era intocado. Não é? Uniforme na escola, eu lembro que já um pouco mais velho, já eu tinha dois. Um lavando e outro usando. Usando e outro secando. Hoje não. Conhecer as pessoas pela roupa. Também. Também. Fazia bullying, o fulano se achou tarde porque está com roupa nova, coisas assim. Enfim, é outro estilo de vida. Hoje temos muitas coisas e pensamos que necessitamos mais. Que precisamos mais. Então essa tentativa dessas pessoas de reduzir ao mínimo, esse minimalismo, por um lado, eu acredito, é legal, bom, muito bom. Economicamente não é nada bom, porque já imaginou
Se todo mundo, toda a população virasse minimalista, reduzir ao mínimo, a economia vai ao colapso, né? A economia se mantém porque tem alguém, quero comprar, não. Mas, biblicamente, não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ter o nosso coração, a nossa alma ligada a essas coisas. Não é necessário. Né? Nos livrar dessas angústias. E observe, você realmente se livra dessas angústias quando você... Mas espera aí, essa é bobagem. Para que eu preciso? Né? Entre os adolescentes é uma angústia terrível. Eles têm que ter a roupa da marca fulano de tal, né? Tem que ter o aparelho tal de uma marca. É bobagem, pura bobagem. Né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A tentação é colocada por aí. Né? O outro que nós devemos, contra quem devemos lutar também é o próprio diabo. Né? Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo menciona isto, né? Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Enviou a Timóteo, né? Para a igreja de Tessalônica. Enviei-o também para saber da vossa fé. Temendo, o apóstolo Paulo está preocupado, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho fosse a ser inútil. Temendo que o tentador vos tentasse. Então, o cristão tem este ser, né? O querubim da guarda que foi jogado para a terra como o nosso principal inimigo. Né? E ele não nos pode tocar, mas foi permitido que ele nos tentasse. E não pense você que o próprio Satanás em pessoa vai tentar. Isso ele fez com o próprio Senhor Jesus. Conosco, ele manda um pracinha dele, né? um anjo caído, para nos tentar. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas próprias forças. Né? Então Deus conhece o nosso tamanho espiritual. Então Ele permite. Né? Ele permite que sejamos tentados de acordo com o que nós podemos suportar. Para tentar ao Senhor Jesus, obviamente não podia ter sido um pracinho do exército caído. Né? Nem um sargento do exército caído, nem um tenente. Teve que vir o próprio tentador em pessoa a tentar ao Senhor Jesus. Conosco, não é nenhum sargento, não é um tenente, um capitão que vem nos tentar. Né? Vem um anjo caído, do mais baixo rango, para nos tentar. É isso que acontece. E a palavra também nos diz que o Senhor nos providencia uma porta de saída. Então, se nós caímos nessa tentação, é por outra causa. E a causa se chama nossa própria carne. Isso encontramos em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos 12 ao 15, onde nós encontramos o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, quando for provado.
ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. E a ninguém tenta. Mas, aqui vem a questão, né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído e engodado, enganado, ludibriado pela sua própria concupiscência. Para você entender que essa concupiscência é pela sua própria carne, pela sua própria vontade natural. Depois, havendo a concupiscência concebido, depois havendo a própria vontade, né, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Né? Nós temos então, né, para lutar nesta questão da tentação, nós temos o mundo ao nosso redor, não ameis o mundo. Reduza sempre. Né? Para não estar dependendo das coisas que o mundo nos oferece. E isso o mundo faz todo dia. O próprio sistema em que estamos inseridos, o próprio sistema do qual tiramos o nosso sustento, esse sistema é o mundo. Por isso que o Senhor Jesus nos disse das coisas, das riquezas de origem iníqua. Não é? Então o seu salário, o dinheiro que você recebe, é a origem de onde? É a origem celestial? Não, é uma riqueza de origem iníqua, daqui desse mundo, é um sistema desse mundo. Mas então nós devemos reduzir. É por isso que eu mencionei a questão do minimalismo. Né? Não ameis o mundo. O outro é o próprio Satanás. Né? Que nós usamos ele, o nome dele, mas na verdade nós devemos reconhecer, não é ele, o próprio Satanás, o mesmo chefão do mal que vem nos tentar. Não, ele manda um dos seus servos. Né? A Bíblia nos diz que 1/3 parte das estrelas do céu, percebem? Aí é outra lição lá do Apocalipse. Né? As estrelas são o quê? São anjos. É o que a Bíblia nos ensina. Que 1/3 parte foram julgados para a terra. Né? E, finalmente, o pior dos nossos inimigos eu consideraria, né, é a nossa carne. E um exemplo clássico disso é o famoso cavalo de... Lembram? Na história universal? Cavalo de Troia. A cidade de Troia, murada, os gregos durante meses a fio não conseguiam nem arranhar a cidade. Aí eles, que fazemos? Inventaram. Vamos fazer um cavalo aqui, deixamos aqui, como se fosse um troféu, e nos retiramos. E aí os troianos, quando viram, já ganhamos. Não? Aí eles colocaram esse troféu que os gregos tinham deixado, colocaram dentro da cidade. Eles não sabiam, o cavalo era um cavalo oco, cheio de soldados. Eles viram os gregos indo embora, e aí começaram a se embebedar, festejaram a cidade inteira festejando. De noite saíram esses poucos, abriram as portas da cidade de Troia, e foi o fim de Troia. Né? Então, você pode resistir o mundo, você pode resistir o diabo, mas pessoalmente eu penso que o pior de todos somos nós mesmos. A nossa própria carne. Que é o que diz aqui em Tiago,
Cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Esse é o cavalo de Troia. Não tem pior inimigo do que aquele que é dos nossos e abre a porta para que os de fora invadam. Então, não tem pior inimigo na sua vida do que a sua própria vontade. A vontade de cada um. A nossa própria vontade. E por isso que o apóstolo Paulo ensina tanto aos cristãos sobre a questão da carne, a nossa carne. E por isso ele diz, ele afirma, portanto, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que vive na carne, quer dizer, aquele que vive agradando a si mesmo, jamais vai agradar a Deus. O apóstolo Paulo ainda insiste com os romanos dizendo, por isso esmurro meu corpo, esmurro meu próprio corpo. Quer dizer, eu nego a minha própria vontade, e é justamente isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todo dia e me siga. Queira o Senhor Deus nos dar maior compreensão dessa nossa luta. É uma luta diária. Uma luta diária contra o mundo ao nosso redor, contra o tentador, o inimigo das nossas almas, e principalmente contra a nossa própria vontade, que a palavra de Deus chama a nossa carne. Queira o Senhor Deus nos conceder compreensão. Amém.